Alguns dos que estão aqui não têm ideia da importância de estarmos reunidos neste lugar. Os evangelhos mencionam, vez por outra, o Senhor Jesus saía com os discípulos para lugares ermos, para lugares junto à natureza. Então, o Senhor Jesus praticava isso com seus discípulos. Uma coisa é estarmos reunidos dentro das quatro paredes. A outra coisa é estarmos reunidos junto à natureza. Então isso tem uma conotação especial. A minha oração é que graça especial do Eterno esteja fluindo sobre a sua vida. Amém? Tá, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E a minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Certamente, o que Deus tem para nós hoje será para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa espiritualidade e, sobretudo, do chamado, da vocação ministerial. Nós marcamos uma imersão para vocacionados, para quem já discerniu que Deus tem um propósito para você na igreja, para você no ministério. Então, eu quero colocar para você, primeiramente, que tem dois tipos de cristãos desviados. Escute-me cuidadosamente. A ideia que a maioria tem é que o desviado é aquele que está lá fora, que está fora da comunidade da fé, aquele que não congrega mais, aquele que se dispersou, aquele que de repente voltou as costas para Deus e a vida agora tem evidências de que de fato a pessoa fez isso. Mas tem um outro tipo de desviado, que esse é o que nós devemos nos preocupar. E foi o que Deus colocou em meu coração para compartilhar hoje. Então tem o desviado que está dentro da igreja. A pessoa está na comunidade da fé. A pessoa congrega. A pessoa de repente está fazendo a obra, mas está desviada. Então escute-me cuidadosamente. A parábola que Jesus conta do filho pródigo. Então fala de um desviado lá fora. Mas o irmão do pródigo estava desviado dentro de casa. Eu vou dizer de novo. O pródigo, ele se tornou um desviado lá fora. Ele abandonou a família. Agora, o irmão do pródigo nunca saiu, mas também nunca esteve. Estão compreendendo? O irmão do pródigo, diferentemente do pródigo, e a Bíblia não menciona os nomes deles, porque eles se parecem, de repente, com alguns de nós. Então, o pródigo trabalhava na fazenda, ajudava o pai. Ele tinha ali um ministério. Mas um dia, ele saiu. Eu já falei isso outras vezes, o pródigo não saiu quando ele saiu. Antes dele sair, ele já tinha saído aqui dentro. O coração dele já não estava mais. Estão compreendendo? O coração dele já não estava mais na fazenda, já não estava mais com o pai, já não estava mais com a família. Então, quando ele decidiu sair, aqui dentro ele já tinha saído há muito tempo.
Compreende o que eu estou falando? É a mesma coisa. Tem gente que quando decide sair do ministério, sair da igreja, sair da visão ministerial que Deus já colocou, isso é só uma evidência daquilo que já aconteceu faz tempo. Aqui dentro a pessoa já saiu faz tempo. Estão compreendendo? Só que o irmão do pródigo, ele continuou trabalhando na fazenda. Haja vista que no final da parábola Jesus conta que o irmão do pródigo faz uma declaração para o pai. Ele fala, eu estou aqui trabalhando, eu estou me matando de trabalhar. Eu sou um obreiro aqui, ou eu sou um missionário, ou eu sou pau para toda obra aqui. E o Senhor nunca me considerou. Então é alguém que estava fazendo a obra. Isso transportando para a obra. Alguém que estava no ministério, mas que estava desviado também. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, um desviado lá fora e o outro desviado lá dentro. Que é outro. Duas irmãs, Marta e Maria. Marta é o tipo da desviada que está lá dentro da casa, que está trabalhando, está fazendo tudo que tem que fazer. Maria estava focada. Então tem o desviado, a pessoa que se desvia da salvação, e tem a pessoa que se desvia da vocação. Eu vou dizer de novo, tem a pessoa que se desvia da salvação e tem a pessoa que se desvia da vocação ministerial. Estão lembrados de Noemi, Ruth e Orfa? Orfa, ela se desviou daquilo que seria o ministério dela, dar suporte a Noemi. Ruth encarou o desafio do ministério. Uma desviada e outra encarou o desafio ali. Então esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção antes da ministração. Satanás, ele não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar a igreja de você. Ele não quer tirar você da igreja, mas ele quer tirar a igreja do seu coração. Chega um momento, de repente, que a igreja para você não é mais a mesma. As canções, os hinos, a pregação, o pastor não é mais o mesmo. E aí você começa, de repente, sentir vontade de se desvincular da comunidade, da fé que Deus te inseriu, e buscar um outro lugar, e buscar uma outra ambiência. Só que a questão, o problema não é a ambiência, o problema é você. Então você, de repente, sai da igreja, mas a igreja já saiu de você. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que as pessoas vão parando de ler a Bíblia porque elas estão acostumadas com a Bíblia. A Bíblia virou coisa comum. Vão parando de ter vida de oração porque virou coisa comum. Vão parando de se renderem a Deus porque Deus virou coisa comum para a pessoa. Sabe por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? Porque ele era comum em Nazaré. Então, está lá em Marcos 6. Ele chegou na sua cidade de Nazaré e não pôde operar ali muitos milagres. Apenas curou alguns poucos enfermos, é o que a Bíblia diz. Agora, porque ele não tinha o poder? Não. É porque, se por um lado tem gente que não recebe porque não conhece Jesus,
Por outro lado, lá em Nazaré eles não receberam porque conheciam Jesus demais. Esse aí é o filho do carpinteiro. As irmãs dele moram aqui entre nós. Então eles conheciam Jesus demais. Jesus era comum para eles. Estão compreendendo? Esse é um problema. Jesus ficar comum para você. Você já não ter mais a mesma motivação de outrora. É por isso que a palavra do Eterno diz: volta ao primeiro amor, porque o risco de você perder a liga, o risco de você perder a cola, o vínculo, é real. Isso pode acontecer com as melhores pessoas. A obra fica comum, você já não tem aquele zelo mais pela obra como tinha no início, no primeiro amor. O fogo do chamado vai se apagando e as cinzas vão se acumulando. Então, por isso que eu vou compartilhar aqui com você, de repente, eu acredito, vai te ajudar. Amém? Então, você que trouxe a Bíblia, estou com 18 folhas aqui. Aqui é bom porque não tem jeito de você ir embora, né? Tem que esperar acabar. Então, repetindo. Tem um tanto de cadeira aí, vê quem marcou cadeira aí, não tem, ninguém está vindo sentar, libera a cadeira aí. Tem gente em pé. Tá? Porque aqui vai durar 15 minutos aqui a ministração. Além do horário. Então, repetindo, Satanás não quer tirar você da igreja, ele quer tirar a igreja de você. Por quê? Porque se a pessoa saiu da igreja, da comunidade, está desviada. Mas se ele tira a igreja de você, o amor pela igreja, o amor pela obra de Deus, você está desviado dentro da igreja. Você está desviado ali no contexto, de repente, como o irmão do pródigo, fazendo tudo que tem que ser feito, mas o coração está fora, está desviado. Isso é um perigo. Então vamos lá. Se você trouxe a Bíblia, abra no livro da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4. Então essa é uma palavra para vocacionados. Satanás não quer tirar você da obra, ele quer tirar a obra do seu coração, o chamado, que de repente você até que continua fazendo. Você não está fora da obra, mas a obra já está fora de você. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler o verso 11 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Eu vim aqui para isso hoje. Eu vim para mandar, para ensinar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vou fazer a pausa aqui. É muito fácil ser um exemplo para as pessoas do mundo. Agora aqui está dizendo ser um exemplo dos fiéis. Então você ser exemplo para gente que não vale nada, gente ruim na vida, de repente não é difícil. Agora o desafio aqui, para quem é vocacionado, e Timóteo é um vocacionado, é uma pessoa que tem um chamado, tem um ministério. O desafio é ser um exemplo para os fiéis. Para os fiéis. Então você ser exemplo para quem já é bom, aperta o cinto. Entendeu? Você tem que ser modelo. O contexto aqui, o significado é que você tem que ser o padrão. Padrão dos fiéis.
Você tem que ter uma vida digna de ser copiada. Não só digna de ser copiada, mas uma vida que inspira pessoas a te copiarem. Fala, eu quero ser desse jeito aí. Eu quero ser igual a esse irmão, eu quero ser igual a essa irmã. Na dedicação. Vamos lá. Verso 13. Até que eu vá. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te dessas coisas. Dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Tá, eu vou ser breve. Eu quero usar como tema, tirando desse verso 16 que diz: tem cuidado de ti mesmo. Meu tema é cuidado com a falta de cuidado. Cuidado com a falta de cuidado. Diga para quem está ao seu lado, diga cuidado com a falta de cuidado. O que é isso? Negligência. A pessoa negligenciar aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo que é pauta, aquilo que é causa pétrea para a vida cristã. Então, cuidado com a falta de cuidado. O inferno trabalha para você perder o foco do propósito pelo qual Deus te inseriu no contexto da igreja. Eu tenho compartilhado com os pastores frequentemente. Parece um disco furado. Quem lida com o povo é demônio. Quem lida com vocacionado, com quem já discerniu o propósito pelo qual Deus te colocou no corpo, na igreja, é principado, é potestade, é dominador do mundo tenebroso. Então a luta de quem está chegando agora é com demônios. Agora a luta de quem deu resposta positiva ao chamado, ao ministério, à vocação, ao propósito específico de Deus, é uma luta contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Estão compreendendo? Então, vou mencionar aqui, se por um lado Satanás faz você perder o foco, não é perder o foco de Jesus, perder o foco do propósito da salvação somente, mas é perder o foco do propósito do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação. Porque de repente você continua ali, mas você perdeu o foco do propósito pelo qual Deus te colocou ali. Ninguém é salvo só para ser salvo. Se nós fôssemos salvos só para sermos salvos, Deus já nos levaria para o céu na hora. Não sei se você já viu essa história, isso é uma piada, né? Mas diz que tinha um pastor no Velho Oeste que pregava o evangelho, desafiava as pessoas a tomarem a decisão por Cristo. E quando a pessoa tomava a decisão e confessava Jesus como Senhor, como Salvador, ele puxava o revólver e matava a pessoa. Ah, por que você fez isso? Para não desviar. Para não desviar. Então, se Deus nos salvasse só para sermos salvos, na hora da salvação ele já nos levaria para onde?
o que é infinitamente melhor do que continuar aqui nesse mundo. Mas por que a gente continua? Não é só para a gente crescer na graça, no conhecimento, aperfeiçoar a espiritualidade, mas é para desenvolvermos o propósito pelo qual ele tem para cada um de nós no corpo. O apóstolo Paulo diz, um é olho, o outro é boca, o outro é nariz, o outro é orelha, o outro é mão, o outro é pé. Cada um tem um papel no corpo de Cristo, na igreja. Cada um tem uma função. Agora, lembra do homem com a mão mirrada? O homem com a mão mirrada? Tem gente que está no corpo como uma mão mirrada, ou um pé mirrado. Está no corpo, mas não está exercendo o seu papel, o seu propósito, o seu ministério no corpo, na igreja. Então vamos lá. Vou começar a lista. Satanás, ele quer fazer você sair do foco. Os problemas que você atravessa na vida, ou que atravessam o seu caminho, de repente podem te tirar do foco. Lembra da parábola do semeador? Então uma parte da semente caiu à beira do caminho e veio Jesus disse, explicando a parábola, veio Satanás e roubou a semente, roubou a vocação, roubou o chamado. Então Satanás trabalha para tirar você do foco do chamado, do propósito. Mas uma outra parte da semente caiu entre as pedras, entre os espinhos. Aí Jesus diz que as perseguições, os sofrimentos, as crises, as dificuldades podem sufocar a semente, ou seja, pode fazer a pessoa perder o foco do chamado, do propósito pelo qual ela foi colocada ali. Aí a outra caiu na pedra, veio o sol, não tinha raiz. O que Jesus está falando? Se por um lado os problemas podem tirar alguém do foco, por outro lado, ele está dizendo que a fascinação pelas riquezas, a pessoa, ela pode perder o foco do chamado, da vocação, por conta de buscar o sucesso fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não estou dizendo que a pessoa buscar riqueza, crescimento financeiro é errado. Mas onde é que está o erro? É quando isso te tira da sua missão, te tira do propósito pelo qual Deus te colocou na igreja. Compreende o que eu falei? Então vamos lá. Cuidado com a falta de cuidado. Primeiro aí, cuidado para não perder o foco. Foi o que eu falei. Segundo, cuidado com a falta de conexão com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, tende cuidado de ti mesmo. Porque fazendo isso você vai se salvar e vai salvar os outros. Por que tem pessoas que se desviam? Se desviam do propósito, do chamado, da vocação ministerial. E se desviam até mesmo da salvação. Por quê? Por causa da falta de conexão com Deus. A pessoa não lê a Bíblia mais, ela não ora mais, ela não se consagra mais, ela não congrega mais, ela não leva mais Deus a sério. Então, a conexão, aqui tem o Wi-Fi, tá? Não vou dar a senha, senão depois ninguém consegue, o crédito nem dá ali. Mas, perto da casa, a conexão é forte. Quando vai ficando longe da casa, que vai enfraquecendo a conexão. Daí não consegue. Estão compreendendo? Então tem pessoas assim, que estão negligenciando a importância de estarem conectados com Deus o tempo todo. O tempo todo. Então, cuidado com a falta de conexão com Deus. Repetindo, isso inclui leitura e meditação da palavra. Isso inclui vida de oração. A palavra do Eterno diz, orai sem cessar. Conexão constante. Isso inclui consagração. Isso inclui congregar. Então, conexão com Deus é de fundamental importância para você não se desviar.
O apóstolo Paulo está dizendo: manda e ensina essas coisas. Então eu estou ensinando? Estou, mas eu estou mandando também você levar a sério a conexão com Deus. Porque senão você vai correr o risco de, primeiro, você ser um desviado congregando, um desviado fardado, um desviado ministro de louvor, um desviado, uma desviada com o rótulo de missionário, de evangelista, de pastor, de bispo. Por quê? Onde é que está o erro? Onde é que foi a falha? A falta de conexão com Deus. A falta de conexão com Deus é um fator preocupante. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: tende cuidado de ti mesmo, porque você vai se salvar e você vai salvar os outros. Então não adianta você querer salvar os outros se você está mais perdido que barata em galinheiro. Cuidado para não olhar para trás. Está lembrado do povo na peregrinação pelo deserto em direção à terra prometida? Este povo começou a murmurar. Por quê? Porque eles estavam olhando para o Egito. Eles chegam a declarar: lá no Egito nós tínhamos os panelões de cebola, de pepino, os panelões de carne. Eles chegam a mencionar que tinha não era pouca coisa não, era panelões de carne. Então o povo, na peregrinação em direção à terra prometida, começou a sentir saudade do Egito. Você já ouviu isso, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então tem gente assim, que saiu do mundo, mas o mundo não saiu da pessoa completamente, totalmente. E a pessoa, de repente, ela começa a sentir saudades do mundo, da vida errada, da vida bandida, da vida que ela vivia outrora. Olha a advertência que o Senhor Jesus dá: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência para eu e você não olharmos para trás, a velha vida. O que é que a palavra do Eterno diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Então, cuidado com a falta de cuidado. Cuidado para você não olhar para trás. É para frente que anda. A palavra do Eterno diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então tem gente que perde o foco. Perde o foco porque olha para trás, olha para a velha vida. De repente, as lutas, as crises, as dificuldades, os desafios que a pessoa está enfrentando agora, porque é homem de Deus, porque é mulher de Deus, e tem gente que tem um pensamento errôneo, que tudo são flores, que tudo serão flores, servir a Deus. O Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tem gente que olha para trás por causa das aflições do tempo presente. Sabe o que a palavra do Eterno diz? As aflições do tempo presente, elas nem se comparam com a glória que está por vir. Então você não pode trocar o seu destino eterno por conta de uma crise, de uma dificuldade, de alguma coisa que está desestabilizando
a sua vida, quer seja na área financeira, quer seja em relação à sua saúde, quer seja em relação a relacionamentos familiares. De repente, uma instabilidade ali. E a pessoa, ela começa a olhar para trás e começa a pensar, eu era feliz e não? Quando eu estava no mundão lá, eu era feliz e não sabia. Tem gente que chega a pensar assim. Porque está trocando o destino eterno por um momento. Por algo efêmero, por algo passageiro. Por algo que hoje existe, mas que amanhã já não vai existir mais. Agora a vida eterna, ela é eterna. Diga quem está ao seu lado, diga cuidado com a falta de cuidado. Significa, repito, negligência com aquilo que é importante, com aquilo que é imprescindível, com aquilo que é fundamental, com aquilo que é pauta da vida cristã, aquilo que é regra para o chamado, para a vocação ministerial. A outra coisa, cuidado com as distrações. Eu falei e repito, nós nunca tivemos uma época como esta, com tantas opções para nos distrair, para tirar a gente do foco, para tirar a gente do propósito. São tantas coisas no virtual e no real, que de repente a pessoa vai se envolvendo de tal modo, de tal maneira, que sem ela perceber, ela sai do foco. O foco da salvação e o foco da vocação ministerial. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Não sei se você já ouviu essa explicação, mas se você pegar uma rã, conhece rã? Sapo. Você pegar um sapo e colocar ele numa vasilha com água quente, a hora que você soltar ele na água quente, ele pula longe, ele pula fora. Agora, se você pegar o sapo, colocar ele na água em temperatura ideal e vai esquentando a panela ali, vai aquecendo, ele morre cozido. Sabe por quê? Porque ele não percebe que a coisa está aquecendo gradativamente. Então, essa é uma questão, esse é um ponto. O grande desafio meu e seu é não ignorarmos que as distrações estão por toda parte. Satanás vai procurar artifícios para te distrair. A vida lá fora está cheia de alternativas para nos distrair. Quando eu falo distrair, é perder o foco. Não sei se você sabe, mas um motorista na estrada em alta velocidade, se ele se distrai por um instante, pode acontecer uma tragédia, um acidente. Quem sabe disso? Você sabia que um médico, cirurgião, especialista, de repente está operando a cabeça, o coração de uma pessoa? Ele tem que estar focado. Sabe por quê? Porque se ele se distrair, de repente, por um instante, o paciente pode ter sequelas irreversíveis ou pode vir a óbito por causa da distração. Diga quem está ao seu lado, diga, a distração é perigosa. Então é perigosa. Não é só o virtual que eu estou falando. Tem tanto de gente que, seduzido pela tecnologia moderna, e acaba ignorando que está sendo distraída, está saindo do foco, do propósito, daquilo que é a sua missão. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Cuidado com a falta de cuidado. Tenha cuidado com a possibilidade de você estar perdendo o foco da sua salvação, do seu chamado, do seu ministério, do propósito pelo qual Deus te colocou na igreja, no ministério, no corpo de Cristo, por conta de possibilidades
as mais variadas. E deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Se por um lado Satanás pode te distrair, a vida moderna pode te distrair. Por outro lado, você pode ficar chocado com o que eu vou falar agora. Deus pode te distrair. E você perdeu o foco. Por quê? Deixa eu te falar, vou explicar, tá? A Bíblia Sagrada diz que a ninguém Deus tenta. O diabo tenta, mas Deus não tenta. Deus prova. É diferente. Tentar é incitar a pessoa com o desejo de que essa pessoa sofra a queda. Caia em desgraça, caia no pecado. Isso é tentação. Agora, Deus não tenta, Deus prova. Deus prova. Estou explicando? E como é que o diabo pode te distrair com a tentação, com o atrativo ali, com a sedução, a fascinação? Agora Deus, ele não tenta, Deus prova. Qual é a diferença? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando Eliseu estava para ser assunto ao céu, estava para ser levado. Quem conhece a história? Aí o seu discípulo era quem? Aliás, Elias estava para ser levado, né? O seu discípulo era Eliseu. Então tá lá o pastor Elias, tá para ser arrebatado. Aí tá o obreiro, o vocacionado, o Eliseu. Aí Eliseu passou pela primeira prova. O pastor dele falou: você fica aqui, ó. Eu não quero você, porque eu tô para ser levado, Deus vai me levar e você fica aí. Mas ele estava tão focado, que ele falou: não, aonde você for, eu vou junto, eu tô na cola. Aí Elias foi a Gilgal: fica aí, não, eu tô junto. Foco, ele não perdeu o foco. Aí no caminho o pessoal zombou dele, falou: seu pastor, ele vai ser levado, vai ser arrebatado, você vai sobrar aí na peneira. Acabou seu ministério. A zombaria não tirou ele do foco. Agora, onde é que Deus entra nisso? Aí, de repente, a Bíblia diz que veio uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, e separou um do outro. Eu vou te fazer uma pergunta. Se um dia você vê carruagem de fogo, cavalos de fogo assim, você tem olhos para olhar para outro lugar? Vai te tirar do foco, vai ou não vai? Então, Deus fez ali um espetáculo. Que espetáculo, né? Carruagem de fogo, cavalos de fogo. Só que Eliseu estava focado, porque ele queria receber a porção dobrada. Então a carruagem de fogo, os cavalos de fogo, quem é que mandou aquilo? Não foi Deus? Poderia ter tirado ele do foco? Poderia ou não? Ele poderia ter... Rapaz, olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Esses caras... E Elias já tinha ido embora há muito tempo e ele teria perdido a capa. Mas ele não perdeu. Então, de repente, o próprio Deus pode provar a pessoa se ela está mesmo decidida a se lançar no chamado, na vocação ministerial. O próprio Deus prova. Estão compreendendo? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus permitiu o povo passar pelo deserto os 40 anos para saber o que estava no coração do povo. Foi a prova para saber o que estava no coração. Então a mesma coisa, Deus pode provar a gente. É Deus provocando a gente para ver se a gente está decidido mesmo. Ou se a gente está só raso, superficial. Você conhece a história do profeta que foi
a Betel, Deus enviou ele a Betel com uma missão. E Deus deu recomendações a ele, ao profeta. Ó, você não come nada lá. E você vai voltar pelo mesmo caminho. Quando chegou lá em Betel, aí tinha um profeta velho. Era um profeta também. Era um homem de Deus lá no lugar reconhecido. Aí esse profeta velho chamou o profeta que tinha a missão e falou: rapaz, eu também sou homem de Deus igual você, rapaz. Nada, entra aqui na minha casa, bora comer pão, rapaz. Bora aqui. Não, mas Deus me... Não, que nada. Eu sou homem de Deus também. Aí ele parou, comeu o pão. Aí subiu no jumento, pegou a estrada. No caminho, um leão comeu ele. Um leão o matou. Vocês estão compreendendo? Quem é que tirou ele do foco? Foi um macumbeiro? Foi um pai de santo? Profeta. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que perdem o foco do chamado, da vocação, do ministério que Deus colocou essa pessoa por causa de profetas. Ah, porque a irmã do sapatinho de fogo, eu fui lá na oração e ela falou que o meu lugar não é mais na missão, o meu lugar é lá. Eu já falei isso várias vezes. Eu nunca vi esse pessoal falar para alguém que está lá com eles: seu lugar não é aqui, seu lugar é lá com o bispo Daniel. Não, mas é só vem a nós, vem para cá, seu lugar não é lá, é aqui. Eles nunca falam para os deles lá: seu lugar não é aqui mais, meu irmão. Ó, seu lugar agora é lá na Missão Mundial César, vai lá no pastor fulano. Vocês estão compreendendo? E de repente, por conta da credibilidade daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, a pessoa pensa que de fato é o propósito, mas ela sai do foco. Ela sai do foco. Sabe o que nós temos compartilhado frequentemente? Você tem que florescer onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou. Está parecendo um disco furado. Isso a gente fala isso toda vez, os bispos, pastores, né? Tem gente que era pequeno, cresceu na graça, no conhecimento, na vocação, no chamado, e depois que cresceu, aí começa uma insatisfação. Ah, meu lugar não é mais aqui. Agora aí começa a procurar um outro lugar. Sabe o que você tem que cair a ficha? Cair a ficha. Você não tem que ir para um lugar que cresceu. Você tem que fazer crescer o lugar que te fez crescer. Não é ir para um lugar que cresceu. É você fazer crescer o lugar que te fez crescer. Aí o coração da gente parte em 1000 pedaços. Porque você vê, o irmãozinho chegou endemoniado, rolou no chão para expulsar o demônio, e discipulou, e fez a arca na casa, e acompanhou, e deu assessoria, e deu suporte nos momentos difíceis. Aí de repente cresceu. O irmãozinho agora virou peito de pombo. Aí sabe o que ele faz? Ah, meu tempo aqui acabou. Meu tempo agora é lá. Eu falo: você vai para onde? Eu vou lá para os holofotes, para o painel de LED. Eu falo: é o diabo. Porque se fosse Deus, você estaria sendo levado para uma igrejinha pequena para ajudar o pastor que está ralando lá, que está lambendo sabão lá para fazer a obra crescer. Mas por quê? Por que a pessoa quer ir para um lugar que já está no holofote? Precisa ir longe para encontrar gente que estava no nosso meio, mas que não está mais, porque se deixou levar pelo fascínio, pela sedução. E de repente, sedução de homens de Deus, de mulheres de Deus. Ah, Deus me revelou que o seu lugar não é lá, seu lugar é aqui com a gente. Sabe onde é que é o seu lugar, irmão, irmã? É o lugar onde você é necessário. É onde você é necessário, que é o seu lugar. Se você vai para um lugar que já está... Não. Faça crescer o lugar que te fez crescer. Diga isso para quem está com você. Então, esse é o outro ponto, né? Cuidado
com a falta de memória. Cuidado com a falta de gratidão. Porque é uma ingratidão a pessoa fazer isso. Deus trabalha a falta de memória do povo. Essas pedras serão memoriais. Esse monumento será um memorial. A Santa Ceia será um memorial. Por quê? Porque a gente tem a memória fraca. A gente esquece com facilidade. Esquece de onde estava, aonde você chegou. Você esquece quem foi mão amiga, quem foi um ombro amigo. Você esquece o útero que te gerou. Deixa eu falar uma coisa aqui, olha aqui para mim. Quem torce para um time, vou falar nome aqui não, senão vai dar aquela manifestação aí do time. A pessoa, torcedor do time, você já viu? Torcedor de time? Existe torcedor ex-Flamengo? Ah, eu sou ex-Vasco. Você já ouviu falar isso, não? O torcedor do time, o time está ganhando, ele está lá. Está perdendo? Você já viu o torcedor queimando a bandeira, queimando a camisa, falou, não quer saber nunca mais. Chora e tal. Aí quando é no outro jogo, ele já está lá, ele já compra a camisa nova, não é aqui mesmo. É aqui mesmo. E você sabia que o cristão, o crente, é pior do que o torcedor no que diz respeito à fidelidade? Porque o torcedor é fiel. O torcedor ganhando ou perdendo, ele está lá. Tem chuva, ele está lá. Tem sol, ele está lá. Ele está fazendo sua parte. Ele chora, ele vibra, mas ele está lá. Ele não muda. Agora, a quantidade de gente que muda do lugar que Deus colocou como quem muda de roupa. Não tem vínculo. Não tem raiz ali. Gente que busca a conveniência. Gente que busca a satisfação pessoal, ao invés de satisfazer aquele que te chamou, que te comissionou, que tem um propósito específico para você ali. Entendeu o que eu falei? Então é lamentável. Então cuidado com as distrações. E o próprio Deus, de repente, pode... É um profeta, é um homem de Deus, falou isso. Mas aí você sai do foco inicial. O que Deus me falou lá? Vocês estão compreendendo? Estão lembrados de José? José tinha um sonho, tinha um foco. E José, a vida toda, ele ficou focado. Não saiu do foco. Os irmãos de José armaram uma trama contra ele, de assassinato e etc. e tal. Jogaram ele no fundo do poço. Literalmente, ele foi parar no fundo do poço. Mas mesmo no fundo do poço, ele não perdeu o foco. Venderam José para uma caravana de ismaelitas. Venderam como escravo. José, como escravo, não perdeu o foco. Ele tinha um sonho, um foco. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu tenho revelação do Espírito, eu tenho certeza inabalável do que Deus tem para mim amanhã. Aí, na casa de Faraó, a trama, a mulher, aliás, a mulher do Potifar, arma para ele tudo mais, ele é condenado injustamente. Vai para a prisão. Aí José está na prisão, mas não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Aí, de repente, José vira governador do Egito. Por quê? Porque ele permaneceu focado. Então, ele não se distraiu. Vamos lá. É agora que vem essa parte. Não é carne nem sangue que te revelou. Meu Pai que está no céu que está revelando já. Vamos lá. Paulo está dizendo
Cuidado. Tende cuidado de ti mesmo e assim você vai se salvar e você vai estar apto para salvar os outros. Então, próximo tópico. Cuidado com gente descuidada. Cuidado com gente descuidada. Tem um ditado que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Sabe o que eu aprendi lá em Minas? Na minha terra? A minha terra agora é aqui. Passarinho que anda com morcego vai dormir de cabeça para baixo. Vai acabar dormindo de cabeça para baixo. Então, cuidado com gente que não quer nada com Deus. Cuidado com gente que não leva Deus a sério. Cuidado com gente que não tem compromisso com a obra de Deus, com a causa, com o reino, com a igreja, com o ministério. Cuidado. Cuidado com gente descuidada. Com gente largada. Cuidado com gente banda voou. Cuidado com gente que não leva Deus a sério. Por quê? Na hora, deixa eu te dar um exemplo aqui. É muito mais fácil o mal influenciar o bom do que o bom influenciar o mal. Baseado em que eu falo isso aí? Olha aqui para mim. Olha aqui. Pegue um copo de veneno, coloque em cima da mesa. Vai fazer isso não, tá? É perigoso. O copo de veneno, coloque em cima da mesa. Coloque um copo de leite ao lado. Pegue um conta-gotas do leite. Pingue uma gota no copo de veneno. Eu te pergunto, mudou alguma coisa? O leite continua leite e o veneno continua? Agora pegue uma gota do veneno e pingue no copo de leite. Mudou alguma coisa? Você estragou o leite. Você não tem ideia da quantidade de vocacionados, de gente chamada, de gente ungida, de gente consagrada por Deus, gente com um destino no ministério, na vocação, que se perdeu porque se envolveu com gente banda voou, com gente descuidada. Estão compreendendo? Então, pessoas descomprometidas, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que são superficiais. Olha o que eu tenho falado vez por outra. Na obra, no chamado, na vocação, você vai encontrar gente que tem problema e você vai encontrar gente problemática. Pessoas que têm problemas, você deve ajudar. Você deve acolher, você deve abraçar, você deve ajudar essas pessoas a serem fortalecidas na fé, na espiritualidade, no chamado, na vocação ministerial. Agora, a pessoa problemática, aquela pessoa que ensina, ela nunca aprende, orienta, a pessoa sempre está insistindo, endurece o pescoço, endurece a cerviz. Então, cuidado com gente descuidada. Cuidado com gente, porque vai te influenciar. Daqui a pouco você está embarcando com esse pessoal para o abismo eterno, tá? Então isso aqui, estou falando para te ajudar, tá? Então, ande com gente que de fato e de verdade quer levar Deus a sério. Lá atrás, no início, nós tínhamos pessoas que eram selecionadas em relação ao chamado da vocação. Não estou falando de gente que a gente vai ajudar, vai acudir, mas o pessoal que a gente andava junto. Nós tínhamos lá, parece 9 ou 10 pessoas que era vigília de oração, era isso, era aquilo, estudo bíblico. 8 viraram pastores. 8 chegaram lá. Estão compreendendo? Então, quem quer, quer. Quem não quer, eu faço igual Pôncio Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Porque senão, sabe o que a palavra do Eterno diz? Você vai estar jogando pérola para porco. Vai jogar pérola para porco. Não. Então, pessoa levou Deus a sério? É aqui, vamos lá. Pessoa quer... Bora. Não é quantidade que Deus quer, é qualidade. É qualidade.
Quando Gideão, 22 mil homens ali, Deus falou, e tem gente demais aí tem um tanto de banda voou, tem um tanto de gente aí que vai amolecer o coração dos que querem. Está lá na Bíblia, né? Para que o coração do povo não se amoleça. Aí peneirou. Sobraram quantos? 300. Porque no meio de 22 mil homens, só tinham 300 que de fato e de verdade estavam dispostos a darem tudo de si, a fazerem o que fosse preciso ser feito para que a vitória fosse alcançada. Então, Deus não está interessado em quantidade, Deus está interessado em qualidade. Amém? Vamos lá, porque falta 22 tópicos. Então, entenderam essa parte? Cuidado com gente descuidada. Começou ali e tal, oxe, aqui, ó, Deus abençoe e tal. Ah, você não apareceu mais em casa, você não... eu tô... Dá um jeito, eu tô ocupado. Eu tô focado. Fala, eu tô focado. Entendeu? Senão você vai perder o foco. Vamos lá. Cuidado com a ignorância. Cuidado com a falta de conhecimento doutrinário. Paulo está falando isso para Timóteo. Está falando, persiste em ler. Persiste em aprender. Em meditar. Em pautar a sua fé, a sua espiritualidade, o seu chamado na Escritura Sagrada. Então não é axiologia, é Bíblia, é palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, por isso você tem que ler. Cuidado com a ignorância, cuidado com a falta de conhecimento da Escritura Sagrada. Isso pode te colocar em maus lençóis. Isso pode perverter não somente a sua espiritualidade, a sua fé, perverter o seu chamado, a sua vocação ministerial. Então você tem que aprender, ler. Nós temos a escola bíblica, escola de líderes, escola de profetas, escola de vocacionados. Agora você pensa que porque você discerniu o chamado, a vocação, você já é um músico, um levita, você já é um obreiro, e você não precisa? Eu persisto em ler até hoje. Eu tenho que estar sempre lendo, meditando. Vocês estão compreendendo? Não se iluda. A ignorância vai fazer você perder o foco do propósito que Deus tem para a sua vida. Quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, mais você está se envolvendo com o próprio Deus, mais você vai se fortalecendo do seu chamado na sua vocação ministerial. E outra coisa, para você não ser levado por vento de doutrinas, pela astúcia de homens que induzem ao erro. É o que a palavra do Eterno diz. Quantas pessoas são seduzidas por doutrinas distorcidas, doutrinas de homem, e pessoas que abandonam a fé genuína para viver uma fé errônea. Eu vou abrir um parênteses aqui para você, olha aqui para mim, até é vacinação, aqui também hoje é campanha de vacinação. Tá? Quem já tomou essa vacina é a segunda dose ou é a terceira. Sempre tem outra dose. Encontrei um irmão, a certa feita, falei, e aí, rapaz, cadê? Eu não lhe vi mais. Ele falou assim, não, eu estou na Adventista. Vocês não têm ideia da doutrina pervertida da igreja adventista. Vocês não têm noção. Onde os livros da Ellen White, os escritos da Ellen White, que é a profetisa deles, estão no mesmo nível da Bíblia Sagrada. É cânon sagrado. Então, eles não falam isso quando você está chegando, porque se falar, você espana. Você vai sendo seduzido gradativamente, até a hora que você já está como alguém numa areia movediça, não sai mais. Estão compreendendo? Não é só questão do sábado.
com relação ao sábado, uma pessoa falou assim para mim, vocês guardam o domingo. É errado. A Bíblia manda guardar o sábado. Eu falei, eu guardo o domingo? Onde é que você leu isso? Eu não guardo domingo. Sabe por que eu não guardo domingo? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Poderia guardar o domingo. Eu tenho mais de 1000 razões para guardar o domingo. Primeira razão, Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no... Se ele fosse sabatista, ele ia falar, vou ressuscitar no sábado, para poder consolidar o sábado. Ressuscitou no domingo. Segunda razão, o Pentecostes aconteceu 50 dias após a Páscoa. Você conta 50 dias depois da Páscoa, cai no domingo. O Espírito Santo veio no domingo, ali no cenáculo. No domingo. Se o Espírito Santo fosse sabatista, ele teria vindo no sábado. Ele ia falar, eu vou batizar o povo no sábado, porque o sábado é que é o negócio. É o fator. Então o Espírito Santo não é do 7º dia. Jesus não é do 7º dia. Concorda com isso? Não? A igreja primitiva, eles se reuniam no primeiro dia da semana para ter a ceia. Qual que é o primeiro dia da semana? É segunda? É sábado? Primeiro dia da semana é o qual? Então a igreja primitiva se reunia. Se fosse sabatista, vamos reunir no sábado, porque o sábado é o sábado. Caiu na ficha aí, não? Mas por que eu não guardo o sábado? Essa é a questão. Porque Jesus é o cumprimento do sábado. Então, quando ele diz assim, o sábado foi criado por Deus, foi. O sábado foi criado para ser o dia de descanso. Olha aqui para mim, o dia de descanso. Aí Jesus vem, em Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Está guardando o sábado aí. Agora eu sou o cumprimento do sábado. Então vinde a mim e vocês vão achar o verdadeiro descanso para a alma. Então, o sábado se cumpre na pessoa de Jesus. O sábado foi dado para ser um protótipo de Jesus. E aí evoluiu o entendimento, a revelação. Aí Jesus veio para ser o cumprimento do sábado. E quem está em Cristo está no sábado. Sabe o que significa isso? Segunda para mim é sábado, terça para mim é sábado, quarta. Todo dia para mim, todo dia é dia de descansar no Senhor. É dia de confiar nele. É dia de depender dele. Dê um aplauso a ele. Ele é o sábado. Jesus é o sábado. Então, cuidado com a falta de conhecimento. Porque a sua ignorância pode te levar a trilhar caminhos de engano. Pode te levar a acreditar em seitas perversas, em doutrinas engenhosamente criadas pelo inferno para te lançar no abismo eterno. Eu sou testemunha de Jeová. Meu Deus do céu. Sabe quem era testemunha de Jeová? Jesus. Jesus disse assim, eu vim testemunhar do Pai. Ele era testemunha de Jeová. Aí ele falou, agora vocês vão testemunhar de mim. Amém. Então eu não sou testemunha de Jeová, eu sou testemunha de Jesus. Dá mais um aplauso a ele aí, pra você. Cai a ficha. Vamos lá, estou terminando. Cuidado para não viver de aparência. Viver a vida de faz de conta, de fachada, de maquiagem. Estão compreendendo o que eu estou falando? A vida de aparência é perigosa. A vida do faz de conta. Faz de conta que eu sou de Deus, faz de conta que eu estou levando Deus a... Faz de conta, faz de conta, faz de conta. Olha aqui para mim. O Senhor Jesus foi procurar fruto. Aonde? Na figueira. O que ele encontrou lá? Somente folhas. Sabe o que significam as folhas? Faz de conta que tem fruto. Faz de conta. Aí ele vai procurar o fruto, porque parecia que tinha fruto. Quando ele procura o fruto, ele não encontra. O que ele faz? Amaldiçoa. Então uma vida de faz de conta vai resultar numa vida amaldiçoada. Está compreendendo o que eu estou falando?
Então, a sinceridade com Deus, você se lançar por inteiro, corpo, alma e espírito. Obrigado. Compreenderam? Faz de conta, olha aqui para mim. Moisés, quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei, a glória de Deus foi tamanha que quando Moisés desceu depois de 40 dias, o rosto dele resplandecia com tal intensidade que os israelitas eles não conseguiam olhar para Moisés, por causa do resplendor da glória de Deus no rosto de Moisés. Aí sabe o que Moisés teve que fazer? Ele colocou um véu para poder aplacar aquele brilho, que o povo não conseguia olhar para ele. Aí Moisés começou a usar aquele véu no rosto. Só que chegou um momento que o resplendor se desvaneceu, acabou. Aquele brilho foi embora. Já não tinha mais o brilho. Sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés continuou usando o véu para fazer de conta que a glória estava lá. Vocês estão compreendendo? Não é sobre véu que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre uma vida de faz de conta. Faz de conta que eu sou ungido, faz de conta que eu tenho uma vida de oração, faz de conta que eu sou comprometido, faz de conta que eu sou fiel a Deus, faz de conta. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado com ti mesmo. Você fazendo isso, você vai salvar você e vai salvar os outros. Então, cuidado com a vida de aparência, com a vida de fachada, com a vida de capa, com a vida de faz de conta. Vocacionado, obreiro, tem que estar numa outra dimensão. Tem que levar Deus a sério. Tem que levar o chamado a sério, a vocação a sério. Amém? A outra coisa. Cuidado para não deixar de cuidar dos seus. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Em se tratando de vocacionados chamados, a Bíblia diz: quem não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí você está na igreja, você canta, você toca, você prega, você faz o sapatinho de fogo, mas aí você deixou uma esposa lascada lá, coração partido em 1000 pedaços, porque você não dá um abraço nela, porque você não se importa com ela, você não faz o seu melhor para ela, você está lá com seus filhos e você não se importa. Está compreendendo? Quando meu irmão adoeceu com câncer, lá em Minas, em Uberlândia, eu virei, ainda bem que Deus me deu uma esposa que está na mesma frequência. Eu virei para ela e falei assim, olha, sabe o que nós vamos... E a gente fazendo cruzada, e aqui, gente sendo salva, e rolando no chão para expulsar demônio, e milagres, e glória a Deus. Mas aí o meu irmão está com câncer lá em Minas. Eu virei para ela e falei assim, nós vamos nos mudar para Uberlândia. Vamos abrir a igreja lá, porque eu tenho que ficar perto do meu irmão. Eu disse para ela, eu falei, que aproveita eu ganhar o mundo todo e perder o meu irmão. E perder aqueles que são sangue do meu sangue. Então a palavra do Eterno diz, se alguém vocacionado, tem chamado, não se importa com os seus, negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que aquele que está lá na macumba, na idolatria, que de repente está dando tudo de si pelo sangue do seu sangue. Aí nós fomos para lá. Aí pegar. Quando eu cheguei lá, o olho dele brilhou assim quando me viu. E antes de eu chegar, que a gente avisou que estava indo e comentou lá com o pessoal. Aí encontrei essas pessoas primeiro. Elas falaram comigo, seu irmão toda hora fica perguntando se você já chegou. Estão compreendendo o que eu estou falando aqui?
Aí passei o tempo todo discipulando meu irmão e pregando para ele e etc. Então Deus não o curou, mas o salvou, que é a principal cura. E aí estávamos aqui na Bahia, o telefone toca, a minha cunhada falou assim, ó, se você quiser ver o seu irmão pela última vez, corra, porque ele tá mal, tá vomitando sangue, etc, etc. Eu falei, tá onde? Tá no hospital. Eu falei, ele tá consciente? Tá. Eu falei, passa o telefone para ele. Ele passou. Eu falei, e aí, meu irmão, como é que você tá? Eu falei, lembre-se que só Jesus salva, só ele perdoa pecados e ninguém mais. Aí ele falou assim, não, eu tô firme com Jesus. Aí eu concluí dizendo a ele, falou, eu tô saindo daqui a pouco para ir para aí. Não vá embora, não morra, não vá embora antes que eu chegue. Ele falou assim, não, eu não vou não. Custando a falar, a voz ali, eu vou te esperar. E aí eu reforcei, falei, mas não, eu tô com Jesus. Aí peguei a estrada. Quando passei Brasília, a Aurélia ligou e falou assim, ligaram aqui dizendo que o seu irmão acabou de partir. Aí eu, no asfalto, não derramei uma lágrima, olhei para o céu e falei, ó Deus, o meu irmão não me esperou. Aí o Espírito Santo me disse, ele vai te esperar lá na glória quando você chegar. Ele vai te esperar lá. Estão compreendendo o que eu estou falando? Cuidado para não deixar de cuidar dos seus. Aí a gente fica sabendo que tem um pastor que está encrencado com a esposa. E está falando do amor de Deus, e está fazendo caridade, solidariedade. Isso é fake. Isso é narrativa. Não tem verdade nisso. Eu coloco para os pastores nossos o seguinte: pastor, o seu primeiro ministério é a sua esposa. Vem cá, meu ministério aqui. É a sua esposa. É linda, né? Eu sou exigente. Vocês veem que eu sou exigente. O retrato do pastor e a esposa é o retrato de Cristo e a igreja. Você está quebrando a pauta se você não trata bem a sua esposa. Estão compreendendo? Então, todo mundo sabe, ela foi diagnosticada com câncer. E aí, na hora da... E eu também, porque ela é a extensão minha, mas só que eu tinha que ser forte. Falei, ó Deus, dê força pra gente. E eu disse a ela, diagnóstico ali e tal, e passo a passo, cirurgia, e gente na cidade falando, eles estão gastando dinheiro da obra com cirurgia plástica. Bem que eu estou precisando mesmo. Dá uma esticada aqui. Aí eu virei para ela. Eu falei para ela, eu não vou deixar você sozinha. Vocês estão compreendendo? Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, mas a minha relação com os meus vai me credenciar para desenvolver o meu ministério. Caso contrário, é fachada, é fake, é engano. Aí tem gente que diz, a sua filha que toca não sei aonde, está tocando aí no mundo. Sabe o que eu disse? Eu falei, meu amigo, não existe ex-filho e ex-filha. Enquanto está vivo, está viva, eu quero ser canal da graça de Deus. Porque se eu não me importar com os meus, eu estou desqualificado.
As minhas filhas, meus netos nossos lá, nunca chega na minha casa ou eu encontro sem que eu vá e dê um beijo. A Bíblia diz: beijai os filhos. Ah, mas está na vida. Mas eu sou canal da graça. Eu sou canal do amor de Deus. Eu sou canal de unção. Eu sou o girassol. Compreendendo? É batalha, é luta. Se eu disser que é fácil, eu estou faltando com a verdade. Mas eu aprendi isso. Então, cuidado para não deixar de cuidar dos seus. Aquele menino que está lá e você dá presente para ele, é a sua presença que ele está precisando. Aquela menina, é a sua presença, é seu abraço, é seu papel de pai, de mãe. Você está cuidando dos outros e não está cuidando dos seus. Deu para entender porque que é imersão isso aqui? Então você vai chegar lá hoje. Mudada. Ela vai estranhar. Vai falar: o que esse cara bebeu lá nessa imersão? Cheirou maconha, só pode ser. Aí o cara falou pra mim, falou assim: não, maconha não cheira não. Eu falei: sei lá, eu nunca usei essas coisas. Eu nunca mexi com essas coisas. Você vai chegar lá e abraçar seu pai, abraçar sua mãe. Quem sabe agora há pouco aqui você liga e fala pro seu pai, fala: pai, eu tenho uma coisa para te falar. Ele vai falar: o que é, filhinha? Aí você vai falar: eu tô ligando para dizer que eu te amo, eu nunca disse que te amo. Você vai quebrar o coração do seu pai, da sua mãe, em 1000 pedaços, com o amor de Deus, com a graça de Deus. Vocês estão compreendendo? Nosso neto tem 14 anos. Está quase do meu tamanho. Puxou o avô. Chega, eu vou lá e dou um beijo nele. Daqui uns dias ele está com 22, está casado, está barbudo, eu vou chegar e... Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Cuidado para você negligenciar a importância de cuidar dos seus. Cuidado. Porque senão você está descredenciado. Você está lá, aleluia, oh glória a Deus, e tocando e cantando, mas nos bastidores da sua casa, da sua família, tem gente aos frangalhos precisando de um abraço, precisando de um aconchego, precisando que a graça que Deus te deu flua para a vida deles. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Então vamos lá, eu vou abreviar, tá? Tem gente aí, a broca bateu, não? Não dá nem fome. Eu falo: meu Deus do céu, não pode, não é possível que esse povo sente fome numa hora dessa. Vamos lá, porque eu vou afundar o prego um pouco mais. Cuidado para você não fazer só o que foi mandado. Cuidado para você não fazer só o que está proposto fazer. Sabe o que Jesus diz? O servo que faz só o que foi mandado é servo inútil. É servo inútil. O que não faz nada é inútil, mas aquele que faz só o que foi mandado é inútil. É inútil. O que Deus espera de mim? A segunda milha. Se te obrigar a andar uma milha, vai 2. Então você tem que ter um ministério da segunda milha. O ministério do esforço a mais. O ministério da excelência. Um ministério de ir além do que foi proposto, do que foi mandado pela sua liderança. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Tinha uma vaga de emprego, chegou um camarada para fazer o teste, um rapazinho. Aí o patrão falou para ele. Falou: olha, vai ali no mercadinho da esquina e veja se tem queijo para vender. Aí ele
foi lá, voltou, falou, fazendo teste, né? Tem queijo. Aí o patrão mandou ele embora, falou, você está dispensado. Aí chegou um outro para fazer o teste. Falou para esse outro, falou, vai lá no mercadinho ali, ver se tem queijo lá para vender. Aí daqui a pouco ele voltou e falou, olha, patrão, tem o queijo fresco, que custa tanto, tem o curado, tem o queijo ralado, tem o queijo parmesão, o valor é tanto. Vocês estão compreendendo? Aí o patrão falou, está contratado. Sabe por quê? Porque um fez só o que foi e o outro fez além do que foi mandado. Vocês estão compreendendo? A cereja do bolo da vida, a cereja da excelência, a cereja de se fazer a obra de Deus é você fazer além do que precisa ser feito. A sua parte é lavar o banheiro. Além de lavar o banheiro, eu vou dar uma geral aqui, eu vou ajustar isso, eu vou botar um ornamento aqui. Tem muita gente assim, nosso ministério. Quando eu chego, eu falo, meu Deus do céu, que excelência, olha aqui. Era para fazer só isso e isso. Olha o que a pessoa fez. Foi além. Vocês estão compreendendo? É para ganhar 3 almas? Ganha 10. É para fazer 3 reuniões de arca? Faz 5, 6. Vocês estão compreendendo? Vai além. O esforço a mais. A glória de Deus está no esforço a mais. Está em ir além. Na segunda milha, por isso que Jesus... Leia o Sermão do Monte. Leia o Sermão do Monte. Se te obrigar a andar 1 milha, vai 2. É na segunda milha que está a glória. Que está a graça. Vamos lá. Vou correr, vou abreviar então. Tá? Vocês só vão anotar aí os... Então, qual que é o tema da pregação? Cuidado com a falta de cuidado, tá? Vamos lá. Cuidado para você não ser sozinho, solitário. Se por um lado, más companhias é um problema, é um perigo. Por outro lado, você achar que você se basta na obra, isso é perigoso. Porque nós somos um conjunto, nós somos um time. E ninguém consegue sozinho. Estão lembrados do exemplo que eu dei no início, o girassol do nascer até o poente, ele fica de frente para o sol. Mas quando não tem sol, eles ficam de frente uns para os outros, liberando energia um para o outro. Compreenderam? Então cuidado para você não pensar que o seu dom se basta, a capacidade que Deus te deu é suficiente. Não, nós somos um corpo, é um conjunto de dons, de talentos, de aptidões, de vocações que fazem o reino de Deus acontecer. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nenhum de nós se basta sozinho. Amém? Vamos lá, continuando. Cuidado com as fofocas, as más línguas. Cuidado. Gente que vem até você falar mal de alguém, amanhã vai em alguém falar mal de você. Tá? Vou dizer de novo. Gente que vem até você falar mal de pessoas, amanhã eles estarão em outras pessoas falando mal de você. Cuidado com gente da língua felina. Cuidado com gente que tem o hábito de ficar falando de pessoas. Sabe o que eu aprendi? Gente comum fala de problemas. Pessoas inteligentes falam de soluções de problemas. Pessoas sábias falam... Aliás, gente fala de pessoas. Pessoas sábias falam de soluções de problemas. Então que você tome cuidado. Não empreste o seu ouvido para ficar escutando maledicência, fofoca, para escutar pessoas falarem mal de pessoas. Não, todo mundo tem defeito. Amém? Agora todo mundo tem virtude também. Todo mundo tem qualidade. E cuidado com gente que tem hábito de ficar falando mal dos outros. Não empresta o seu ouvido para esse tipo de gente. Eu não gosto. Tem gente que chega, por quê? E tal. Eu falo, eu já vou saindo de perto, já mudo de assunto. Eu não gosto, não gosto. Porque amanhã essa pessoa vai sair e vai falar mal de mim também. Tá? Vai descer além em mim. E eu tenho um monte de defeito. Você sabia que de perto ninguém é normal? De perto ninguém é normal. Todo mundo tem defeito.
Tá? Se você me conhecer de perto, você fala, meu Deus, você pode até perder o foco. Ah, eu perdi o foco. Você sabia que tem gente que sai do ministério, da igreja que ele congrega, porque ficou conhecendo demais o líder, conhecendo demais o pastor, ficou muito, aí começou a ver que não é aquele super-homem, não é aquele semideus, nada, e aí a pessoa, meu Deus do céu, eu pensava que era um vice-deus. Aí sai, só que vai encontrar um outro pior do que ele, lá na frente, de repente. Vamos lá, terminando. Cuidado com a terceira voz. O que é a terceira voz? Lá no Jardim do Éden, tinha a voz de Deus, tinha a voz de Adão, e aí surgiu uma terceira voz, a voz da serpente. Então você tem um chamado, você tem uma vocação, e de repente vem uma terceira voz ali, para te tirar do foco, para te tirar do chamado, para te tirar daquilo que é ministério de Deus para a sua vida. Toma cuidado, tá? Então, eu sempre tive cuidado. Ah, porque eu falo, não, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza inabalável. É isso aqui que Deus tem para minha vida. Meu ministério é isso aqui. E eu vou até. Se eu tiver errado lá no fim, Deus vai me perdoar, porque eu estou tão sincero nesse chamado, nessa vocação, que Ele vai me perdoar no final. Bora lá, estou abreviando, tá? Cuidado com o fracasso. Cuidado com o fracasso. O fracasso de um obreiro, você tomar conhecimento do fracasso de alguém que começou na obra e não deu certo. Isso pode tirar você do foco. Você pode pensar assim, não deu certo para ele, não vai dar certo para mim. Tem um monte de gente que desistiu do chamado, da vocação, por causa de um ou outro que fracassou, naufragou na fé. Você não tem ideia de quantos começaram comigo lá atrás e que deu em nada, deu em nada. Então, cuidado com o fracasso dos outros e cuidado com o seu fracasso. De repente você começa ali e quebra a cara e não dá. Puxa, continue. É chamado, é vocação, é um ministério que Deus te deu. Deus vai te aperfeiçoar. Amém? É no andar da carroça que as abóboras se ajeitam. Tá? Não pensa você que eu deitei ontem e acordei hoje. Amadurecido em muita coisa, lapidado em muita coisa. É uma trajetória de acertos e de erros. Agora, não existe fracasso para aquela pessoa que tira lições do fracasso. Então, o fracasso acaba sendo sucesso se você tirou lições dele. Amém? Vamos lá. Cuidado com o sucesso. Cuidado com o sucesso. O sucesso pode subir para a cabeça. O sucesso pode te embriagar. O seu dom, o talento, a sua capacidade, a sua performance ali, de repente, pode te enganar e você perder o foco, tá? Lúcifer, ministro de louvor, lá no céu. Querubim ungido. Só que subiu para a cabeça, ele se ensoberbeceu. Aí voltando lá no José. José, quando chegou no palácio, se tornou governo, abaixo do faraó, era ele. Ele era o cara. Só que no sucesso, José não perdeu o foco. José, ele usou o coração para perdoar os irmãos, para reatar os laços de família. José não perdeu o foco pelo qual Deus o colocou lá. Foi com esse propósito que Deus colocou, para que o seu povo fosse sustentado, alimentado. Amém, gente? Então, cuidado com o sucesso, tá? Quando não dá certo, é perigoso, você quebrou a cara. Mas quando dá certo também, você pode pensar, moço, eu sou o cara. Eu arrebentei, entendeu? Você se arrebentou, se você pensa assim, tá? Para terminar. Cuidado com a ira e a falta de perdão. Tem um monte de gente que é desqualificado no mundo espiritual aos olhos de Deus por causa da ira e a falta de perdão. Sabe o que a Bíblia Sagrada fala sobre o perdão? A necessidade do perdão?
Isso é tão sério que se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Isso é tão sério que a palavra diz assim, ó, Jesus diz assim, se você trouxer a sua oferta, pode ser aquela oferta grande, e ali você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, vai até ele e conserta as coisas. Vocês estão compreendendo? Se você levar a oferta, e eu estava lendo esse texto outro dia, sabe o que diz? Se você trouxer a oferta no altar e lembrar, vai lá e conserta. Agora a Bíblia não diz, leva a oferta junto, não. Diz assim, deixa ali a oferta e vai lá e conserta as coisas. Por que não pode levar a oferta? Senão você vai gastar. Então você vai gastar a oferta, tá? Aí é 2 prejuízos. Então escuta só o que eu vou dizer a você. Perdoe. Mágoa é como alguém que toma veneno querendo que o outro morra. Isso é a maior estupidez que existe. A pessoa está tomando veneno desejando a morte. Quem vai morrer é você. A mágoa mata. E a mágoa, sobretudo, mata a espiritualidade, mata a vocação, o chamado. Eu tenho um monte de gente, vocês não têm ideia, que meteram bala nas minhas costas. Isso é força de expressão. Traído, injuriado por muitas pessoas. Nenhuma, nem 2, nem 3. Aqui, ó, não tenho mágoa de ninguém. Nenhum deles eu tenho mágoa. Coração perdoador, senão eu estou descredenciado para fazer a obra. Sabe o que eu faço? A Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos. Eu desejo o melhor para os meus inimigos. Eu desejo que os meus inimigos comam o melhor dessa terra. Mas não na minha mesa mais. Na minha mesa mais, não. Tá? Agora, que Deus te abençoe para lá. Tá? Que Deus te dê graça. Não tem mágoa nem ressentimento. Mas toca o barco. Tá? Lembra que eu falei? Cuidado com gente descuidada? Então tenho cuidado. Não quero mais aqui. Gente descuidada, que mete bala nas costas, que trai, que fala mal, que denigre a imagem. Entendeu? Eu não quero mais. Que Deus te abençoe para lá. Fartura na sua mesa, mas na minha mesa você não vem mais, não. Pronto, está perdoado. Bora aí. Cuidado com a insatisfação, com a insubmissão e com a rebelião. Olha aqui para mim. Pode acontecer num dado momento que a ambiência ali do culto, da igreja, da obra, não seja a ambiência que você gostaria que fosse. Olha aqui para mim. O Senhor Jesus, ele não deixou de frequentar a igreja porque lá tinha hipócritas. A sinagoga, ele não deixou de ir na sinagoga porque lá tinha um tanto de hipócritas, fingidos. Ele continuou frequentando. Então, cuidado para você não chegar no momento da sua espiritualidade e você começar a alimentar uma insatisfação. Aí essa insatisfação vai trazer no reboque a insubmissão. Você já não vai dar ouvido mais à voz que Deus colocou ali. Aí a insubmissão vai levar você à rebelião. Todo rebelde, ele não quer ir sozinho para a perdição, ele vai influenciar alguém. Ele fala assim, ó, não é falando mal não do apóstolo, né? Mas você já percebeu que o apóstolo, ele prega demais, ele fala muito. Não é falando mal não, mas já está falando mal. Vocês estão compreendendo? Já está plantando uma semente. Então, cuidado. Com a insatisfação pode levar à insubmissão, a não dar ouvido mais à sua liderança e fazer de você um rebelde. Pai de toda rebelião é Lucifer, porque ele fez a primeira rebelião acontecer lá no céu. Amém, gente? Então vamos orar. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Cuidado com a falta de cuidado. Cuidado com a falta de generosidade. Cuidado para você não se tornar uma pessoa materialista. Lembra do jovem rico? O jovem rico, a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus.
Jesus fez a leitura ali, fez a ressonância, né, espiritual. Aí Jesus falou assim: ó, jovem, uma coisa te falta. O que faltava para ele? Ele era apegado aos bens materiais, era apegado à matéria. Aí Jesus falou assim: ó, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro. Aí a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus. Por quê? Porque não tem nada de errado você possuir. O erro é você ser possuído por aquilo que você possui. Nenhum dom, nenhuma bênção que Deus nos concede é para o nosso deleite próprio, é para a gente compartilhar. Amém? É para ser compartilhado, é para ser dividido. Porque é no compartilhar que acontece o aumento, a multiplicação. É na hora que a gente divide o que Deus nos deu que a gente se parece com Deus, porque foi isso que Deus fez. Ele deu o seu filho. Deus, a natureza dele é dar. Amém? Então seja, cuidado, para você não ser mão de vaca. Tem gente que se botar um sorrisal na mão e mandar atravessar o rio nadando ali, chega lá do outro lado, tá sequinho o sorrisal assim. Não abre a mão nem para nadar. Tem gente que não abre a mão nem para dar tchau. Dá tchau assim, tchau. É o mão fechada. Sabe o que a palavra do Eterno diz? Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. A Bíblia Sagrada diz: a alma generosa prosperará. Então, cuidado com a falta de generosidade, a falta de solidariedade, a falta de ser mão amiga, ombro amigo. Amém, gente? Feche os olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Cuidado com a falta de cuidado. Eu tentei passar pelo menos uma parte para vocês, porque a negligência tem sido a causa da perdição. Pessoas estão desviadas lá fora porque negligenciaram. E tem gente desviada dentro da igreja porque negligenciou. Porque ignorou a importância daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial. Pai eterno, eu oro agora, ó Deus, para que cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça aqui, nessa imersão, ó Deus, leve a sério o que foi compartilhado. Conforme eu digo, não somente a minha voz, mas que a tua voz é que seja ouvida, Senhor. E que essa pessoa, ela se realinhe. Ó Deus, que ela tenha cuidado com a falta de cuidado com aquilo que é importante, aquilo que é imprescindível, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo, ó Deus, que é base, não somente para a espiritualidade, mas sobretudo para o chamado, para a vocação ministerial. Essa é uma imersão de vocacionados. Estenda o manto sagrado, o manto de glória, o manto de unção. Ó Deus, e continue moldando as nossas vidas naquilo que é a tua vontade, naquilo que é o teu propósito. E nós te fazemos o voto que essa visão ministerial, a missão mundial servos, ó Deus, que o povo que congrega continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Ó Deus, que haja o crescimento numérico, que mais vidas sejam alcançadas, em especial nesse tempo que antecede o fim, ó Deus. Ó Deus, que haja também o crescimento financeiro para o custeio dos desafios que nós temos nesse ministério. Que o Senhor possa prosperar, recompensar aqueles que são generosos, aqueles que são dizimistas fiéis, aqueles que ofertam, aqueles que fazem votos para nos ajudar no custeio dessa visão, meu Pai. Eu oro, eu peço, agradecido que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Tá, gente, escuta aí. Ó, eu tinha mais 22 tópicos para passar, vou passar depois, tá? Mas cuidado para você não ignorar o seu pastor, a sua liderança lá na sua igreja. Trate
seu pastor, sua pastora com excelência, porque é o que está lá em Hebreus, tá? Não ignore a importância daqueles que Deus colocou lá como canal da graça para a sua vida. Tá, aqui nós temos a máquina de cartão, deixa eu só dar um parecer para vocês aqui, ó. Nós locamos os ônibus para trazer quem não tem carro, tá? Então, locação dos ônibus. O valor deu quanto no total? Deu 1.700 mais 600, 2.300. O do Rock Júnior foi quanto? 2.300. R$3.100 só de ônibus que a gente gastou para trazer o pessoal que não tem condição, tá? Então, fora a parcela da chácara aqui, que é R$15.000 dia 10. E dia 10 chega rapidão. Quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, já está chegando o dia 10. Então, assim, Deus vai te recompensar abundantemente, tá? Faça a sua oferta, seu voto, tá? Aqui é a máquina de cartão, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá certo? Deixa eu falar outra coisa aqui, ó. Nós vamos ter agora o momento da refeição, do lazer, quem for na... Não libere a sua criança para entrar no rio com barriga cheia. Cuidado com a falta de cuidado com o seu menino, a sua menina. Barriga cheia pode dar convulsão e pode não ter retorno mais, tá certo? Então, não... mas eu tomo banho, então eu acabo de almoçar e tomo... Dá certo 1 dia, 2 dias, 1 hora a casa cai. Converse com o médico para você saber do que eu estou falando, tá? Eu já perdi um amigo que acabou de comer, entrou no rio e aí deu convulsão, foi embora. Não teve jeito mais. Então, vigia sua... Quer entrar na água? Entra agora, tal, depois vem, come, tá certo? Amém, gente? Mais algum aviso aí? Depois de 1 hora, 1h30, você pode entrar, né? Tá lá a máquina do cartão, quem vai fazer o Pix. Gente, sucesso, 1 milhão de... Agora é lazer até 4 da tarde, até a hora que você quiser ficar aqui. O ônibus vai sair 4 da tarde, né? 4? Que hora? 4 da tarde o ônibus. A oferta, quem tem aqui, pode trazer aqui para ajudar a pagar os ônibus, ó. Fogo não me queima. Cada um no seu piquenique aí, ó, a sua panelinha aí, ó. Vou passar aí agora mesmo na panelinha. Renova-me, Senhor Jesus. Pessoal, quem tem a sua oferta para ajudar nos ônibus, vem aqui. Pega aí a sua oferta de amor e traga aqui para a gente custear os ônibus. Amém. Amém. Quem tem a sua oferta do ônibus, corre aqui para nos ajudar. Deus abençoe. A maquininha tá lá, ó lá. Olha lá, a pastora balança lá. Toda. Deus abençoe. A maquininha lá, ó, a pastora Linete. Amém. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro
do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas